A Bíblia segundo o cientista. Gênesis capítulo 15. A herança de Abrão. Este é o canal A Bíblia segundo o cientista. Um canal no qual a gente tenta separar o que é fato do que é fé, o que é ciência do que é crença, e mostrar que é possível harmonizar ciência com religião, sem que haja conflitos. Vamos nessa. Episódio de hoje. Gênesis capítulo 15, a herança de Abrão. Nosso plano de estudos de hoje. Abrão reclama que não tem filhos. Deus promete um filho natural a Abrão. Abrão pede uma garantia para Deus. E Deus fala que a descendência de Abrão vai sofrer. Vamos lá. Começando. Primeira parte, Abrão reclama que não tem filhos. Então, Gênesis capítulo 15, versos 1 a 3, está escrito: depois destas coisas, que coisas? Se você está acompanhando, os últimos acontecimentos foram a Guerra dos 9 Reis. Se não sabe o que é isso, vai assistir o vídeo. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então o Abrão está reclamando que ele não tem filhos, não tem descendentes, e ele está sugerindo então que quem vai herdar quem vai herdar suas propriedades e dar continuidade à sua herança é o Eliezer, que é o seu mordomo. Eliezer, que é citado aqui como Damasceno, quer dizer que Eliezer veio de Damasco. Então, Damasco é uma cidade bastante antiga e ela é mencionada diversas vezes na Bíblia, a cidade de Damasco. Então, o Eliezer, ele veio da cidade de Damasco. E Abraão está falando: não tenho filhos, então quem vai ficar com tudo que eu tenho aqui é o Eliezer. Bem, mas Deus fala que não, que o Abraão vai ter um filho natural. Nos versículos de 4 a 6 está escrito: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Bem, então Deus falou para ele: o seguinte, você vai ter tanto descendente quanto as estrelas que você vê no céu. Ele fala: conta as estrelas, se as pode contar, quer dizer, você vai ter tanto descendente que você nem vai conseguir contar. E quando ele fala das entranhas, vai ser alguém que vai sair das suas entranhas, é um filho natural. E nesse momento, o Gênesis relata que o Abrão acreditou nisso. Na verdade, ele já poderia ter acreditado nisso antes, porque essa promessa da descendência já foi dada. Mas, na verdade, você percebe que o Abraão ele não acredita nisso de maneira contínua, pelas atitudes que ele teve e ainda terá. Mas seguimos. Qual será a garantia da promessa? Como assim? É porque o Abraão ele pergunta para Deus como é que ele pode ter certeza de que herdará a terra dos cananeus. E aí o que acontece? Deus manda Abraão fazer um sacrifício. Você pode falar: peraí, isso mas não faz nenhum sentido. Quer dizer, o Abraão quer saber como é que posso ter certeza de que os meus descendentes vão herdar essa terra, e aí Deus fala para ele fazer um sacrifício? Bem, Deus fala o que vai acontecer no futuro. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, Deus fala para Abraão que ele vai ter descendentes e que eles vão sofrer. Eles vão ser escravos por 4 séculos. E depois de 4 séculos, eles vão voltar, porque eles estarão em outra terra, não estarão naquela terra que Abraão está peregrinando. Uma coisa interessante aqui
é a questão da medida da injustiça dos amorreus. Então, Deus está falando o seguinte, os amorreus, eles não têm ainda um indicador de injustiça, né, completo, para que eu os castigue agora. Né? Então vai demorar uns 400 anos, né, para os amorreus terem feito tanta injustiça que aí eu vou ter que castigá-los. Né? E aí quem vai castigar, né, o instrumento do castigo serão os descendentes de Abraão. Então, né, Deus já está prevendo o futuro. Então, sim, eu estou dando uma chance aqui para os amorreus, né, de 4 séculos aqui. Né? Mas aí vai chegar uma hora que não vai dar mais para suportar. Eles vão ter que ser castigados. Detalhe aqui, curiosidade. Nós observamos que quando aparecem relatos de duração de tempo, né, que tem o número 4 envolvido, né, ou 4 como múltiplo de alguma coisa, geralmente isso está associado a sofrimento. Né? O tempo que choveu durante o dilúvio, o tempo do jejum de algumas pessoas, né, relatado na Bíblia que é um período de sofrimento, você não está comendo, né, você está fazendo o seu corpo sofrer. E aqui os 400 anos, né, de escravidão no Egito que os hebreus passarão posteriormente, que nós iremos ver isso quando chegarmos no livro de Êxodo. Então o número 4, quando aparece, ele está associado ao sofrimento. É uma curiosidade, assim. Então, existe um período ali de sofrimento, alguma coisa que está relacionada ao sofrimento, ela é um múltiplo de 40, é um múltiplo de 4. Bem, vamos seguindo aqui. Aí depois que Deus faz essa profecia de sofrimento para os descendentes de Abraão, ele dá um sinal de que vai cumprir a sua promessa. Gênesis 15, 17 e 21 está escrito: E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades dos sacrifícios. Quer dizer, o Abraão ele sacrificou alguns animais e ele separou em metades. Ele dividiu ao meio os sacrifícios. E aí está relatando aqui que uma tocha de fogo passou pelas metades, passou por meio delas. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Na verdade, todos esses povos aqui, eles são descendentes do neto amaldiçoado de Noé, o Canaã. Então, Deus está transferindo a propriedade desses povos para os descendentes de Abraão. Ele também, uma coisa curiosa, ele está dando os limites dessa terra. Deus fala, vou dar essa terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Vamos ver isso aí. Olha, se a gente considerar essas referências, o grande rio do Egito é o Nilo. E o Eufrates, nós já vimos ele nos primeiros capítulos, quando estamos falando sobre a criação da terra, o Jardim do Éden, os rios que nós sabemos que existem, eles existem realmente. Então, a região compreendida pelo sul da Turquia e o Iraque. Se nós considerarmos essa referência que Deus está falando para Abraão, desde o rio do Egito até o Eufrates, então a terra que seria posteriormente o reino de Israel, a terra dos descendentes de Abraão, ela seria muito maior, porque ela ia pegar uma parte do Egito, o norte da península ali do Sinai, e ir até a região que compreenderia a Fenícia antiga, que hoje é a região do Líbano, até um pouco do Iraque. Então é uma terra muito maior do que o atual Estado de Israel. Tá? E se pessoas radicais, por acaso, elas forem utilizar esse verso como referência, eles vão poder então exigir que o reino de Israel se expanda muito mais do que ele é. Vão ter que exigir que o Estado de Israel tome
o Líbano, que toma uma parte do Iraque e toma uma parte do Egito. Certo? Então, é uma referência estranha aqui, né? Porque ela é muito mais ampla do que, na verdade, o que o território efetivamente do Reino de Israel se tornou. Mas, vamos lá, né? Nós ainda vamos encontrar bastante coisas contraditórias, né, no nosso curso. Por hoje, isso é o que nós temos para apresentar. Obrigado pela sua audiência. Não esqueça de se inscrever, curtir, ativar as notificações, compartilhar, comentar. Nós vamos encerrar aqui, como sempre, dando nossas referências, né? Porque a gente não faz esse curso aqui na nossa cabeça, a gente estuda, prepara para poder fazer. A gente usa para o texto da Bíblia em português a versão Almeida Revista e Corrigida. Nós temos fontes para o hebraico e sua transliteração, as fontes de hebraico moderno utilizadas aqui no curso para destacar algumas palavras, né? O seu sentido original e como que é escrito em hebraico, vem do livro interlinear hebraico-português. E assim nós encerramos nosso vídeo de hoje. Obrigado pela sua audiência. Continue assistindo.